Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai escalar aí o nosso time de bons e baratos e valorização para a 29ª rodada, que é sábado. Nosso time principal a gente já escalou na terça-feira. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido ele na humildade a conhecer o canal e se inscrever. Sem perder muito tempo, simbora lá para o nosso vídeo então? Vamos lá então, pessoal. Aqui foi a pontuação do nosso time de valorização do canal. É a Mané Cartola e Cifrãozinho das Cartolitas, para quem quiser acompanhar. Mas pontuação para esse time a gente sabe que não nos interessa. Interessa a valorização, e nesse quesito valorizou mais que 7 cartoletas, né? Não foi aquela valorização esperada, que eu monto esse time para a gente valorizar mais que 10 cartoletas por rodada. Mas até que foi bem, em termos de pontuação ficou acima, né, da média aí dos cartoleiros. Mas o que nos interessa é cartoleta, né? De maneira geral, poderia ter sido um pouquinho melhor? Poderia. Eu acredito que no fundo, o que nos decepcionou e o que nos prejudicou por demais nesse time aqui, que poderia ter alavancado bastante aí a valorização, né, desse time aqui, quem sabe chegar bem próximo a 10 cartoletas, foi o Patrick, né, que foi expulso e daí desvalorizou bem, certo? De maneira geral, até que fiquei satisfeito, mas sem muita delonga aí, né, a rodada já é sábado. Para quem não sabe, começa às 17 horas, o primeiro jogo é na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos, certo? Então o mercado fecha às 16h30. A live já está marcada para meio-dia. Nossa live de sempre, meio-dia, aquela live tranquila, aquela live gostosa, sem muita pressa, vendo muitos dados, muitas estatísticas. Já vamos botar aqui pela variação, né? É o que nos interessa aqui. O Everton já me aparece, me interessa bastante, certo? Inclusive esse aqui, ó, foi a pontuação dos times do canal, né? O time principal foi muito bem, fez 71,44, né? O time de valorização, como a gente acabou de ver aí, ó, valorizou 7,4 cartoletas, né? E o bons barato fez 30,84, foi a decepção nessa rodada, né? E desvalorizou uma cartoleta. Inclusive até, né, tá vindo uma pegada boa, mas todo mundo sabe que o time que eu tento montar para mitar é o time principal, de valorização para ganhar cartoletas, e o bons baratos é um time alternativo, um time mais atrevido, é um time que arrisca um pouco mais, sem contar que tem um teto aí de 110 cartoletas, é bom, barato, raiz, certo? Para quem não segue aqui, ó, Mané no Instagram, @manécartolafc, tudo junto, tem link logo abaixo na descrição, e se quiser seguir vai ser muito bem-vindo. Já coloquei aqui, ó, o raio-x da rodada, né? Confronto histórico, com maior, menor média de gols, inclusive também os vencedores do Ligas do Mané aqui, né? Todos já receberam sua premiação, portanto, quem quiser brincar aí de uma liga apostada aí, a liga do canal do Mané aqui, também tem link logo abaixo na descrição, ligasdomané.com.br. Para essa rodada já temos 24 times, a média está sendo aí entre 200 e 250 times, tá? A última rodada deu 212 times, com quase R$2.000 de premiação, e a mensal de outubro está em andamento, certo? E a de novembro já está com a inscrição aberta. Então você que gosta de uma ligazinha de regularidade, ó, de novembro já está aberto, tá? Com o capitão. Tá dando geralmente as mensais acima de 100 times, né? Com uma premiação acima de R$2.000. E quem quer brincar aí, ó, com uma ligazinha de tiro curto, aquela coisa rápida, R$10 pode levar uma bolada, certo? Desculpa, pessoal. Mas vamos lá para nossas estatísticas, usando nosso querido Catimba State. Está no momentozinho aqui do jabá, né? Também vou fazer o meu jabazinho aqui, parceiro do canal. Tem link logo abaixo na descrição. Uma excelente ferramenta de estatísticas para quem quiser aí, ó, fazer uma degustação. Tem uma promoçãozinha por rodada aí, R$4,90, né? Tem também até o final do Cartola e as últimas rodadas, né? R$21,90, se eu não me engano. Colocando o cupom Mané Cartola, tudo junto, tem 10% de desconto, né? Mas nós não vamos ficar no cruzamento de calço, não. Quem quiser dar uma olhadinha em mais estatísticas, vai ter um link logo abaixo também aqui do vídeo de terça-feira, que é lá que a gente explora, né, muito bem as estatísticas, certo? E vai passar aqui no finalzinho um cardzinho aí, né? Para quem quiser clicar e dar uma olhadinha lá no time principal e principalmente das estatísticas, porque o canal aqui não foi feito, né, para copiar time. Vamos lá, goleiros, mínimo para valorização, Maiúcio, muito bem, fechou o gol contra o Palmeiras, mas está super valorizado. Vamos lá para a parte de baixo, que é que nos interessa, é um time de valorização, e aqui embaixo, como eu falei aqui, ó, o Everton me interessa bastante, certo? Tá muito desvalorizado, precisa de 0,10 para começar a valorizar. Tem média fora de 5,08, ou seja, média melhor fora do que em casa, isso me agrada bastante para a rodada, ainda mais o Grêmio que não vive um momento bom, né? Fora de casa aqui, ó, em algumas oportunidades, quando tomou mais de um gol, zerou a pontuação, mas geralmente quando consegue manter o SG ou tomar poucos gols, pontua muito bem. E o Grêmio, como a gente sabe aí, ó, o Grêmio vive um inferno astral, tá num momento dificílimo. É um time que cede pontos? Não, não é um time que cede pontos. Tá? Inclusive, se a gente verificar aqui, ó, goleiro, nas últimas 5 rodadas, casa fora, pontuação média conquistadas e cedidas, o Palmeiras é o time, juntamente com o Bahia, que mais conquistou pontos fora de casa, com seus goleiros. Mas o Grêmio é o que menos cede. Tem um certo risco? Tem, ainda mais o Everton, que é um goleiro, né, um pouquinho mais caro, mas eu acredito que vale muito a pena, porque eu vou me apoiar nisso aqui, ó. Mostrar pra vocês. Onde é que tá aqui? Confronto histórico, tá aqui, ó.
segundo confronto com menor média de gols pra rodada, confronto histórico, tá? É entre Grêmio e Palmeiras. Os últimos 5 jogos que o Palmeiras foi visitar o Grêmio na arena do Grêmio foi 0x1, 1x1, 0x1, 1x1 e 0x2. O Palmeiras costuma ir lá e dar uma machucada no Grêmio, e o momento do Grêmio não é bom. O Palmeiras tá jogando aquele futebol bonito, legal? Não, não tá. Mas o Grêmio tá muito mal, tá? Então eu acredito aí que o Grêmio vai ter muita dificuldade contra o Palmeiras, certo? Porque quando chega nessa parte baixa da tabela aí, tudo começa a dar errado. E o Palmeiras tá na parte de cima, né? Quer ficar ali entre o G4, que é algo a mais. Acredito que tem tudo aí pro Palmeiras ir bem. Ainda mais pelo histórico aqui do jogo de poucos gols. E o Palmeiras conseguindo manter alguns SGs, certo? Meu Deus, hoje tá complicado. Desculpa aí, pessoal. Mas vamos voltar aqui, ó. Com certeza o Everton vai ser o goleiro do time de valorização no canal. Vamos ver se tem alguma outra opção aqui na parte baixa. Inclusive aqui, ó, cabe algum destaque aqui, ó. Não tá fácil de valorização para goleiro essa rodada não, tá? Não tá fácil. A maioria foi muito bem na rodada passada, tá? E as melhores opções para valorização tem confrontos muito complicados, tá? Por exemplo, como o Diego Alves, tá precisando de 0.80, vai enfrentar o Galo. Isso aqui vai ser um jogaço, tá? O Breno aqui, ó, vai pegar o Palmeiras, precisando de 2 para valorizar. Complicado também. Kehler contra o Corinthians fora de casa, nem se fala, deve ser muito exigido também, né? Então assim, ó, para valorização para essa rodada não tá fácil, tá? A maneira mais uma segunda opção aí para valorização. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui no cruzamento scout, tá? Ó, o Flamengo vem pontuando bem, né? E o Galo cede alguma coisa, time ofensivo. De repente o Diego Alves para valorização realmente tá valendo, tá? O Breno aqui já fica um pouco cabreiro, não anda pontuando quase nada e o Palmeiras não é o time que mais cede, não está entre os times que mais cede. Então eu vejo uma certa dificuldade aqui para valorização. Vamos ver o que ele aqui. Deve ser bombardeado. Ó, o Corinthians também não cede quase nada. Olha como tá difícil, tá? Isso aí eu tô vendo o cruzamento de scout. Matheus Donelli aqui, ó, tá precisando de 2.60, custando 2 cartoletas. Talvez possa ser uma das melhores opções aí, ó. Já que o Corinthians conquista e vai enfrentar a Chape, que é um time que não cede tanto assim, mas cede alguma coisa. E o Corinthians, todo mundo sabe que para essa rodada é o confronto mais favorito, né? É o confronto que mais tem chance de pontuar bem em quase que todos os setores. Tá, então tá muito difícil, mas o Matheus Donelli aqui, se a gente for abrir aqui, ó, não tem ainda jogos, né? O que a gente pode ver é a Chape, né? Ó, a Chape 7 pontos, cede alguns bons pontos aí, ó. Fez 2 gols contra o Daniel aqui, ó, negativou, né? Naquele 5x1, o Inter muito bem, meteu uma goleada, daí depois mudou quase que o time todo no intervalo e relaxou um pouco e acabou sofrendo 2 gols. Mas de maneira geral aí, ó, é um time que não costuma fazer muitos gols fora de casa. Vinha furando o olho todo mundo fora de casa, mas ultimamente nem tanto. Então esse menino aqui, ó, pode surpreender na rodada, tá baratinho, tá precisando de pouco para valorizar, acredito que é uma boa opção. Então goleiros eu não vejo muitas opções não, tá? Quem quiser pegar as opções para pontuação, tá lá no vídeo do time principal, certo? Lá eu cito, ó, Fernando Miguel, Maílson, que estão muito bem, né? O próprio Cavicchioli jogando em casa tá muito bem, certo? Eu cito algumas boas referências aí, tá? Pro time principal, o Thiago Volpe para essa rodada também me agrada bastante, tá? Me agrada bastante, mas como esse aqui é um time de valorização, nesse momento eu vou escalar o Everton, não vejo muitas opções, não vou ficar me alongando muito nos goleiros, tá? Inclusive, quem quiser ver os cruzamentos scout, vai ver defesa aqui, só para ajudar vocês, tem gente que só vê o time de valorização, né, em bons baratos, não vê o outro. Ó, o Corinthians como faz, ó, o São Paulo também como faz, ó. Realmente, ó, o goleiro menino lá do Corinthians e o Volpe aqui para essa rodada me agradam bastante, tá? Maílson, desempenho sensacional, Fernando Miguel também fora de casa muito bem, tá? Ok, ele faz defesa, mas o Corinthians é um time que traz feira em casa, ó, faz gol e não cede defesa nenhuma, né? Então é meio complicado. SG já vai servir para goleiro, para zagueiro, para lateral. Ó, o Ceará como conquista SG, ó. São Paulo conquista alguns, Flamengo conquista, mas o Galo não cede quase nada. Aqui eu acho que é jogo de gols pros dois lados. O Galo tá balançador. Inclusive o Flamengo não queria entrar nesse mérito, porque ontem foi eliminado, perdeu de 3, né? Parabéns para o Atlético Paranaense que jogou uma partida perfeita do ponto de vista tático, defensivo, tá? E não quero entrar muito nesse detalhe, mas a verdade é que o Flamengo ali com o Arrascaeta é um excelente time sensacional, e sem o Arrascaeta é apenas um bom time. Acima da média, sim, mas um bom time acima da média, sim. Mas ele se transforma num time sensacional com o Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, o Flamengo perde e perde muito, tá? Inclusive parece que o Arrascaeta tá para renovar o contrato. Eu acho bom a diretoria do Flamengo pagar o que o Arrascaeta tá pedindo. Porque sem ele ali no time, as coisas não funcionam no Flamengo, tá? Então temos poucos goleiros para rodada do ponto de vista de valorização, tá? Eu vou tirar aqui, ó, já vou deixar em goleiro e em zagueiro, né? Já vamos colocar aqui pontuação média e vamos buscar aqui os zagueiros mais desvalorizados aqui para o nosso time de valorização do canal. Opa, mínimo para valorização, goleiro a gente já viu, né? Não tem muita coisa, nem vou explorar muito. Quem quiser ver mais opções é só olhar o vídeo do time principal, que tá um link logo aqui embaixo, né? Como eu falei, vai passar um cardinho lá no final, certo? Hoje tá difícil, gente. Aqui, ó. Para valorização, tá? Depois da cagada que ele fez na semana, aquele gol, né?
O irmão aqui do Luizito Soares, o Nathan Silva, tá? É parecido com o Luizito, né? Parecido pra caramba. Pode escalar ele aqui, ó, que precisando de menos 5 pontos para começar a valorizar, é uma das melhores opções. O desempenho dele em casa é bom, tá? Tirando aquela cacadinha que ele fez no final de semana, que acabou com o SG de todo mundo, é bom sim. Fora já não tem um desempenho tão bom assim, mas é o zagueiro mais desvalorizado, né? Aqui deve sair gol dos dois lados? Deve. Mas precisando de menos 5 pontos, ele só não vai valorizar se fizer um gol contra ou se for expulso, né? De maneira geral aqui, ó, fora de casa, ele é um jogador que oscila demais, corre-se um certo risco. Ó, corre. Ó, já não é o primeiro gol contra que ele faz, ó. Ele já tinha feito um gol contra aqui contra o Bragantino, né? Mas é um bom zagueiro, sim. Andava fazendo alguns gols aí, ó. Fez gol na 27ª rodada, fez gol na 26ª, né? É um bom zagueiro, sim. Não dá pra ficar crucificando. Fez uma cagada ali, baita de uma cagada. Inclusive foi o gol mais bizarro que eu já vi nos últimos anos aí. Mas o Flamengo, por ser um time ofensivo aí, ó, dificilmente negativo a zagueiro, tá? Cede bons pontos. Então, pra valorização, ó, pão com banha, tá? Como dizem, melzinho na chupeta do nenê, tá? Ah, mané, mas eu quero ir com um atacante do Flamengo. Não tem problema. Se for só pra valorização, pode botar ele, tá? Porque quando é pra pontuação, eu não gosto muito de colocar atacante contra defensor, contra zagueiro. Contra goleiro até vai, mas contra zagueiro não. Sabe por quê? Porque o Nathan, por exemplo, se você escalar um Gabigol, por exemplo, o Gabigol faz 8 pontos, faz um gol, o Nathan já perde 5, né? Mas pra valorização, tá valendo. Pra pontuação, já fica meio cabreiro, certo? David Braz jogando fora de casa contra o Ceará, pode ser que dê certo. Afinal de contas, o Ceará é um time aí, ó, de sofrer poucos gols em casa, ó, média de 0,71, quinto melhor mandante da competição. E o Fluminense, convenhamos aí, ó, por mais que seja o nono melhor visitante, tem uma média de 0,93 gols feitos. Inclusive, cabe aqui outra observação, tá? As coisas, chega perto do final do campeonato, as coisas começam a ficar malucas. O Santos, muito criticado por mim, tá? Nos últimos jogos, inclusive, meti o pau no Santos, né? Falando que o Marinho tá sendo super prejudicado porque o time do Santos é muito ruim, não ajuda o Marinho, enfim. Ontem, por incrível que pareça, o Santos, na minha opinião, fez o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora, do Santos. Tanto é que ganhou de 2-0 do Fluminense. Se o Santos ficar nessa pegada, não cai, tá? Então aquele jogo que seria, se fosse com o time titular, o Atlético Paranaense, tem que ficar de olho. Se seria um jogo muito favorável para o Atlético Paranaense, e o Santos jogar o que jogou ontem, já fica um jogo um pouco mais duro. Mas a verdade aqui, ó, é que o Fluminense aqui, ó, nos últimos 3 jogos fez apenas um gol, certo? E apesar de ter tomado 2 aqui, ó, do Bragantino, o Ceará é um time de sofrer poucos gols em casa, vinha conseguindo vários SGs de maneiras consecutivas, tá? Do ponto de vista ofensivo, o Ceará, já que a gente tá falando ali, né, de zagueiro e ali apareceu o Braz, ó, do ponto de vista a mesma coisa aqui, ó, nos últimos 5 jogos, cedeu 3 SGs do Ceará. O Ceará não é um time de fazer muito gol em casa, aqui, ó, média de 1,21, mas isso é de maneira geral. Os últimos jogos aqui, ó, não vem fazendo tantos gols. E o Fluminense é outro time que, ó, que vira e volta consegue segurar um SG. Então essa partida aqui pra mim, aqui, ó, tanto pode dar um 0-0 como 1-1, é uma incógnita pra mim, né? A verdade aqui, ó, é que entre os zagueiros mais desvalorizados, deixa eu até passar pra cá que fica mais fácil pra mim, né? Está o David Braz, só que ele está com apenas 8 jogos, certo? Não está com aquele desempenho todo, 1,46 em 5 jogos, mas precisa de 3,20. Um time de valorização vale a pena sim, né? Olha só, os últimos 3 jogos até que ele vem pontuando razoavelmente, né? Por que razoavelmente? Porque aqui, ó, perdeu 2 SGs e até que fez alguns pontos. Se ele fizer 1, 2 pontinhos, a chance dele valorizar aí, ó, uma cartoleta quase, é grande, certo? E a verdade é, como a gente viu aí, ó, o Ceará, pela dificuldade de fazer gols em casa, vira e volta e cede uns pontinhos. Oscila entre não ceder pontos quando faz gols e ceder pontos quando não faz gol, certo? Então o Brasil é uma opção para valorização? Não estaria entre as melhores para mim, mas pela escassez aí também de zagueiros para valorização, tá? Até que tá valendo a pena. Mas eu prefiro ficar, por exemplo, com o Sabino. Sabino já tem um desempenho melhor, 4,02 em 13 jogos, precisa de 1,20 para menos 1,20 para começar a valorizar. E olha só o desempenho do Sabino em casa. Então a chance de valorização do Sabino é muito maior, certo? E mesmo porque o Sport se defende bem em casa e o Atlético Goianiense não é um time de fazer tantos gols fora. Mas a prova tá aqui, ó. Ó, o Atlético Goianiense, olha a quantidade de pontos que o Atlético cede para zagueiro. Então o Sabino não só para um time de valorização, mas eu acho que para o time principal para pontuação também vale muito a pena, tá? Inclusive se a gente verificar aqui, ó, o Sport não vem conquistando tantos pontos assim com os zagueiros em casa, mas o Atlético Goianiense aí, ó, é um dos times que mais cede pontos para zagueiro fora de casa. Dá uma olhadinha aqui em desarmes aqui, ver se o Sabino tá na crista da onda, né? Tá bem equilibrado, mas não é o time que mais desarma, nem o que mais cede desarmes, tá? Quem mais cede desarmes aí, ó, é o Galo, muito ofensivo, e o Fortaleza, certo? Ou seja, zagueiros para desarme para essa rodada aí é Flamengo e Atlético América Mineiro, sem pensar muito em SG, né? Mas essas estatísticas a gente já viu lá no time principal. Aqui a gente tá buscando a valorização, certo? Então isso complicado. Ó, o Thierry aqui precisando de 0 pontos, quem sabe, tá? Quem sabe, 3,03 em 10 jogos em casa, precisa de 0 ponto para começar a valorizar. Negativa pouquíssimas vezes. Por que eu tô focando nos zagueiros do Sport? Por causa disso aqui, ó.
Onde é que tá? Sport e Atlético Goianiense. O Sport é o 19º melhor mandante. De trás para frente, o segundo pior, é verdade. Mas ele tem uma média de gols baixa sofridas, 0,57. E uma média de gols feitas também bem baixa. O Atlético Goianiense já está com uma boa campanha fora de casa, inclusive melhor do que em casa. 0,86 de gols feitos, mas 0,79 de gols sofridos. Vejam que tudo está abaixo de 1 ponto, de média de 1 gol. Isso é bom, né? A tendência é de um jogo de poucos gols, certo? Olha só. Sofreu apenas 3 gols nos últimos 5 jogos, conquistando 3 SGs o Atlético Goianiense. E nos últimos 5 jogos também conquistou 3, ou seja, cedeu 3 SGs e conquistou 3 SGs. O Sport, por sua vez, em casa, também cedeu 3 SGs, certo? E conquistou 2 SGs e tomou apenas um gol aqui, ó, nos outros 3 jogos. Então são dois times assim, ó, do ponto de vista ofensivo, não são aquela coisa toda. Ah, o Atlético Goianiense melhorou agora em casa um pouquinho, melhorou. Mas eu acredito que por um time de valorização aí, os zagueiros, né, do Sport estão muito bem. Inclusive, deixa eu botar aqui, ó, por média, quero ver que na parte de cima se os melhores zagueiros estão desvalorizados. Ó, dos zagueiros aqui, ó, com melhor desempenho, né, para valorização, o Júnior Alonso vai ter um jogo complicadinho, né, o Arboleda tá com uma média sensacional, mas eu já tô botando o Arboleda no time principal, tá? O Arboleda tá com uma média de 5,84 em 5 jogos em casa, precisando de 2,10 para começar a valorizar, né? E olha só o Arboleda, sensacional, só que eu já botei ele no time principal. Então, como eu não gosto muito de repetir jogador e quero mostrar para vocês, aqui o canal foi feito pra gente estudar as estatísticas, e dá sim para escalar 3 times totalmente diferentes, com muita possibilidade dos 3 irem bem, tá? Cada um no seu foco, um para valorização e os outros 2 para pontuação, sendo um, né, o time principal, o que tem de melhor a gente bota lá, o que a gente acredita que é de melhor, e o bons baratos que a gente vai colocar no final do vídeo, um time alternativo. Ou seja, se você vê os 2 vídeos, vê as estatísticas, você consegue fazer uma saladinha de fruta, uma mistura legal e consegue pontuar bem com toda certeza, tá? Mas nesse momento aqui, ó, eu vou ficar com o Sabinão da massa. E onde é que tá o Natan? Natanzão? Onde é que tá o Natan? Ah, o Natan já saiu daqui. Será que ele tomou um cartãozinho? Ah, tá aqui, ó. Tozureta, né? Ó, aqui, ó. Fez gols em contra, né? Me ferrou na última rodada, mas paciência. Cartola não dá pra ficar dodói, tá? Como o nosso querido Natan Silva. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha, já que são 2 times, né? Então eu faço preliminarmente 2 times aí, pra eu não me perder muito. Só deixa eu ver se eu tô seguindo o script. Não, é isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo. Vamos pros nossos queridos laterais, certo? Inclusive, tem outra coisa que eu tava falando do Arboleda, né? Que ajuda muito, certo? Pra essa rodada, tá? Ajuda muito, é isso aqui, ó. É o raio-x da rodada. Melhor defesa, a melhor mesmo, tá? Mandante pra essa rodada é o São Paulo, o Flamengo e o América. São os times que sofreram menos gols, ó. 2 gols cada um nos últimos 5 jogos com mando de campo em casa. Só que tem uma coisa aqui, ó. Piores ataques visitantes. Onde é que tá? O Inter é o pior ataque visitante. O Inter, enquanto tem uma campanha sensacional em casa, uma média altíssima de gols, fora tá com muita dificuldade de fazer gols, tá? Nos últimos jogos aí, ó, o Internacional tem feito poucos gols fora de casa. Em casa o Inter tá uma máquina, mas fora de casa, ó, passou em branco em várias oportunidades. A última vez que fez gol foi contra o Sport, tá? Mas também é um time de tomar poucos gols aí, ó. São Paulo é um time também de fazer poucos gols e sofrer poucos gols em casa, certo? Então eu acho que esse jogo aí, ó, pelo momento dos times, tem tudo para ser um jogo de poucos gols, tá? Tem tudo para ser um jogo de poucos gols. Só que o confronto histórico já fala ao contrário. Ó, o confronto histórico é o segundo com maior média de gol disponível para a rodada. Os últimos 5 jogos entre São Paulo e Internacional no Morumbi, ó, 1-5. Esse aqui foi aquele hat-trick do nosso querido Yuri Alberto, né? No começo do ano, no Campeonato Brasileiro atrasado do ano passado. 2-1, 0-0, 1-2 e 2-0, né? Então, tirando esse 0-0 aqui, ó, geralmente é um jogo movimentado, tá? Mas o momento dos times, tanto São Paulo em casa quanto Internacional fora, então são times de fazer poucos gols e sofrer poucos gols, tá? Nesse momento do campeonato, pelo menos nas últimas 5 rodadas, tem sido assim, certo? Vamos lá para os nossos queridos laterais, né? Já falamos demais. E Aranão, ó, a Arana tá jogando muito. Mínimo para valorização. Vamos para a parte de baixo. Ó, olha como o Fluminense está desvalorizado aqui, ó. O Samuel Xavier precisando de menos 1,90 contra o Ceará, seu ex-clube. Quem acredita na lei do ex aí, ó, de repente vale a pena. Não tá com aquela média excelente, 2,96 em 11 jogos, mas é um lateral mais desvalorizado. Ainda tá um preço bom, né? E é um cara que dificilmente negativo. Então, para valorização, Samuel Xavier, ó, outro mumuzinho, tá? Tá muito bem. Dá para fazer aquele testezinho no pezinho nele. Quem tá sem cartoletas aí, tá? E precisando ainda de uma cartoletazinha nesse final de cartola aí, eu acho difícil, né? Porque se você não tá com uma cartoleta suficiente para escalar, alguma coisa errada você fez até agora, tá? Mas dá para botar? Dá, vai enfrentar seu ex-clube. E como a gente viu aí, ó, o Ceará cede bastante ponto para sistemas defensivos adversários. Por quê?
pela dificuldade de fazer gols em casa, tá? Vale a pena? Vale muito a pena do ponto de vista de valorização, certo? Mas se eu tivesse que escolher aqui, ó, de repente eu iria com Everton, certo? É mais barato, 2,87, se for bem, vai valorizar e valorizar muito. Tá com desempenho bom em casa, 4,42 em 4 jogos. Precisa de menos 1,70 para começar a valorizar, certo? Nos últimos 3 jogos aí, ó, vem muito bem, né? Por quê? Porque tem um bom sistema defensivo Sport. E aqui, ó, fez 2 pontos contra o Juventude, mesmo sofrendo gols. Ou seja, se ele fizer 2 pontos, precisando de menos 1,70 para começar a valorizar, vai valorizar uma cartoleta no mínimo, tá? Atlético Goianiense, por sua vez, aí, ó, é que nem o Ceará, só que o Atlético Goianiense é fora de casa, é um time de fazer poucos gols fora de casa aí, ó. Cede muito ponto aí, ó, tudo verdinho, né? Perceba, eu tô tentando mostrar pra vocês a visão da valorização, tá? De pontuação já foi outro vídeo que eu fiz, certo? Guga vale a pena? Talvez, vai jogar pela direita, vai pegar ali o Bruno Henrique, certo? E toda vez que um jogador pega de frente, né, outro jogador que parte pra cima, que busca o confronto, né, o X1, 1 contra 1 ali, pode ceder sim muito desarmes, tá? Mas eu prefiro, por exemplo, o Reinaldo. Por que eu prefiro o Reinaldo? Porque o Reinaldo tá com uma média em casa de 4,55 em 11 jogos, precisa de menos 0,40 para começar a valorizar. O Internacional tá fazendo poucos gols fora de casa e o Reinaldo dentro de casa, assim, ó, por mais que critiquem o São Paulo, o próprio Reinaldo, o Reinaldo dentro de casa vem com bom desempenho, tá? Dá sim para dar uma apostada legal nele, negativou apenas aqui contra o Ceará. É um cara que bate escanteio, é um cara que bate pênalti quando tem. Vale a pena? Vale. Em casa tá com bom desempenho. E o Internacional aí, ó, pela dificuldade de fazer gols fora de casa nos últimos jogos, em casa o Inter é o cão chupando manga, tá fazendo gol pra cacete. Mais que Flamengo e Galo até. Mas fora, não tem vem fazendo muitos gols. E o São Paulo se defende bem. Eu acho que o Reinaldo tá, é uma opção bem viável. Tá? Não só para valorização, pode surpreender também nessa rodada do ponto de vista de pontuação, tá? Saravia desarma demais, tá desvalorizado, precisa de 0,60, é um cara que tem uma média de 4,96 em 9 jogos fora de casa, média básica de 2,69, o que traz uma certa segurança, e ó, negativou apenas aqui contra o Palmeiras. De maneira geral, é um cara que traz pontos aí, ó. 3 desarme aqui, só fez 1, 7, 5, 4, 3, é um cara que desarma demais, tá? E como o São Paulo não é um time de fazer tantos gols assim em casa, ó, até que cede alguns pontinhos. É claro que eu vou ser sincero, você sempre tem que escolher, né, entre dois times num confronto. Nesse aqui eu acredito que de repente pode dar um 0 a 0 sem gols, mas entre os dois aqui eu ficaria com o Reinaldo, tá? Eu acredito que quem vai propor o jogo aqui é o São Paulo. Lembrando que o Inter já fez alguns estragos lá quando foi lá, né? Madison ontem jogou demais, mas vai ter um jogo difícil, tá? Contra o Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense for com um time titular na Arena da Baixada, é muito forte, difícil de ser batido, tá? Jogo difícil. Então prefiro ficar mesmo por aqui, ó, nessa parte de baixo aqui com o Reinaldo, com o Everton, o próprio Samuel Xavier. Saravia com certeza vai trazer pontos, tá? O Guga tirou uma linha do desempenho dele fora de casa, 3.18, já tá abaixo dos demais, mas precisa de menos 0.90. É, tá com um desempenho um pouquinho abaixo, tá? Mas vai pegar o Bruno Henrique de frente, de repente pode dar certo. Deixa eu botar aqui por média aqui, quero ver aqui os melhores laterais se estão desvalorizados. É, o melhor lateral. Rapaz, eu vou ficar dodói. Melhor lateral desvalorizado para essa rodada, tá? O melhor desempenho é o Marlon. É o Marlon contra o Fortaleza. Média de 4.61 em 7 jogos em casa, precisa de 2.80. Inclusive, eu acho que o Marlon vai estar no nosso time de bons baratos, tá? Porque o Marlon tem um desempenho sensacional, uma média básica monstro, tá? 2.09, ou seja, qualquer jogador que tem uma média acima de 2 pontos, média básica, é um cara que te entrega pontos e não te deixa na mão, tá? Então vale a pena? Vale. Mas nesse momento eu vou ficar com os jogadores mais valorizados, vou com o Reinaldo sim, tá? Vou com o Reinaldo, queria ir com o Samuel Xavier, mas eu tava pensando aqui numa questão, tá? Qual é o favorito pra rodada? O Corinthians, certo? Pode ser que a Chape faça gol? Pode, né? Mas como a gente viu ali no desempenho atual, a Chape vem fazendo poucos gols. E aqui, ó, tem uma coisa que tá me agradando por demais pra esse jogo. Onde é que tá? É isso aqui, ó. O confronto histórico entre Corinthians e Chapecoense, os últimos 5 jogos na Arena Neoquímica. Quando a Chape vai visitar o Corinthians, ó, 1x0, 2x0, 0x0, 1x0, 1x0. O Corinthians segurou 5 SGs, tá? Ah, mas a Chape é fura-olho? Já foi mais, tá? E outra, tem que levar em consideração que o Pintado pediu demissão. Não sei como é que vai ser, né? Como é que o grupo vai receber isso. Ó, a Chape nos últimos 5 jogos cedeu 3 SGs. Então, o SG do Corinthians não é de todo ruim, não. E nem impossível, tá? Defensivamente, gosto do Corinthians em casa? Não. Maior prova tá aqui. Eu bato isso em todo vídeo. Tá aqui, ó. Manteve SG contra o Fluminense. E tomou gol todo jogo em casa. Só mantendo SG na 8ª rodada contra o São Paulo. Isso é um desempenho muito ruim defensivamente. Mas, nós temos que levar em conta aqui, ó. Que o Wagner tem uma média básica de 2.22. Se eu não me engano, é um dos laterais, se não for o melhor lateral com média básica disponível. Precisa de 1.60. Qual a chance real aí, de repente, de segurar um SG? Pode ir muito bem, tá? Precisa dizer 1.60 para começar a valorizar. E na maioria das vezes, ó, faz mais do que isso, tá? Mesmo perdendo SG. Se segurar o SG, passa dos 5 pontos com tranquilidade. E a Chape, como a gente vê aí, ó.
Pô, a Chape é um dos times que mais cede ponto pra lateral, olha só. Tudo verdinho, ó, mitou um monte de lateral, tá? Então o Wagner vale a pena. Então acredito que eu vou acabar repetindo aqui no time principal, tá? O Wagner, tá? Não queria fazer isso, mas eu acredito que eu vou fazer. Vou fazer, tá? O SG do Corinthians tá bem viável, tá? Vou com o Wagner aqui, mas eu poderia ir aqui, ó, como a gente viu, ó, Samuel Xavier, uma boa opção para valorização. O próprio Everton aqui, ó, precisando de pouquíssimo, tá? Vale muito a pena para valorização. Inclusive, eu acho que eu vou botar ele no nosso banco de reserva, tá? Mas vamos lá para nossos meias. Sair aqui de média, botar mínimo para valorização, tá? E vamos botar meias. Os meias que estão precisando de... Olha, Lucas Lima aqui, hein? Quem te viu, quem te vê. Eu sempre critiquei o Lucas Lima, né? E inclusive falei que a queda produtiva do Fortaleza no campeonato foi por causa da chegada dele, né? E realmente, gente, aqui, ó, não tava errado, tá? Ó, 0.1, 0.8, 0.4, 0.5, negativou, 2.3 e agora um 16.1. Isso é pouco, tá? Para jogador de cartola, isso aqui é pouco, ó. 9 jogos, apenas uma pontuação, uma mitada. Deus queira que ele comece a jogar assim para ajudar o Fortaleza e até mesmo para dar uma opção pra gente como cartoleiro. Mas não é muita praia delimitar não, tá? Não é muita praia delimitar lá. Vou pra parte de baixo? Vamos. Então vamos lá pra segunda página, que é onde estão os meias mais desvalorizados pra rodada. E aqui tem um cara que me interessa muito, tá? Se ele realmente jogar... Ah, eu digo realmente jogar porque parece que ele tá sendo negociado, daí ele fez aquela caquinha que foi expulso. Não sei se ele vai ser titular, não sei nem por que estão botando ele aqui como titular, porque o último jogo o Santos foi muito bem e tava sem ele. Não sei se o Carille vai voltar com ele, tá? É o Jean Mota. Se ele jogar, tudo bem. Tem uma média ruim fora de casa, 1.75. Desempenho mal fora de casa, mas precisa de menos 4.56. É muita coisa, tá, gente? Ou seja, mesmo que ele vá negativar um pontinho ou fazer 0 ou 1 ponto, valoriza uma cartoleta aqui, tá? E ó, e fora de casa ele é um cara que poucas vezes negativa, tá? Então se ele for jogar aí, de repente vale a pena, tá? O Atlético Paranaense não é um time que cede tanto, né? Oscila entre ceder e não ceder, né? Mas pra valorização, tá? Pra valorização tá valendo a pena sim. Mas eu acredito que ele não vai jogar não. Aí ele vai ficar no banquinho, certo? Seguindo essa linha de raciocínio aqui, ó, temos alguns meias aqui, ó, mas o desempenho deles aqui ó, não é muito bom. O Johnny, ó, o Danilo 2.22, 1. Não são bons desempenhos, tá? Talvez aqui o Christian, tá? Talvez o Christian com 2.83 em 12 jogos, não é aquele desempenho maravilhoso, não, mas o Christian é baratinho, custa 6 cartoletas e precisa de menos 0.80, certo? E se for com o time titular dentro da linha da baixada aí, ó, tem tudo para ir bem o Atlético Paranaense, tá? Mesmo o Santos tendo feito um bom jogo no meio de semana. Santos, por sua vez, aí, ó, vive um momento muito ruim, tirando o jogo do meio de semana agora. Vamos ver se vira a chavezinha, né? De maneira geral, um time que cede pontos. Então, o Christian vale a pena sim. Se for com o time titular, o Atlético Paranaense tem chance de pontuar e pontuar muito bem, tá? Valorizar muito bem. Porque pontuação, ele não é um cara de tanta pontuação ali como a gente viu. Tem o Marcão Silva. O Zé Wellison aqui já me agrada bastante. Tanto 3.85 cartoletas, precisando de menos 0.20 para começar a valorizar. Ele é um cara que vem numa crescente, tá com média de 3.56 em casa, precisa de menos 0.20, como a gente viu, né? E olha só as pontuações dele em casa as últimas, ó. A valorização tá valendo muito a pena. Ah, mané, mas vai enfrentar um time que cede pouco ponto aí e se defende bem. É verdade, é verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, meia. Pontuação média, conquistadas cedidas. Vamos ver aqui o Sport. Sport aqui, ó. O time que mais conquista é o Flamengo, né? Com seus meias em casa. Mas o Galo não cede quase nada, né? O Sport tá aqui na pegada de vários times, né? Muito equilibrado aqui, ó. Uma média de 2, 3 pontos, né? E o Atlético Goianiense não cede quase nada. Mas a gente tem que ver que o Zé Wellison, por mais que esteja jogando um pouco mais avançado, o forte dele que quer, sempre foi desarme, né? E em termos de desarme aqui, já melhora, ó. O Sport é um time que faz muito desarmes, inclusive é o segundo que mais desarma em casa com seus meias, certo? E o Atlético Goianiense cede uma quantidade considerável. Então o Zé Wellison é uma boa para valorização? Sim, é uma boa para valorização. E pode te entregar até bons pontos pelos últimos jogos que ele tem feito em casa, tá? Ele tem feito em casa. Vamos ver aqui se tem mais alguém aqui. Juninho dá uma oscilada, vira e volta, dá uma mitada fora de casa, né? Faz alguns golzinhos. Tem uma média de 2.98 em 3 jogos. Em 3 jogos, mas é em casa que ele vai jogar. 2.06. Ser de menos 0.20, né? Ó, deu uma mitadinha aqui, fez gol. O Juninho é um cara muito bom, muito participativo, tá? Essencial no esquema do América, tá? Mas pra cartola não é essas coisas todas. Então já vamos ficar nessa página, porque aquela página lá não nos rendeu muito, né? Tem o Ederson, tá? Jogando fora de casa. Tem uma média de 4.91 em 14 jogos, precisa de 0.30. Eu não ia colocar ele nesse time de valorização do canal, tá? Porque ele vinha caindo aqui, ó. Menos 0.6, 0.2, 2.7, 2.1. Mas ontem, tá? Pela Copa do Brasil contra o Atlético, ele arrebentou, tá? Ele arrebentou no Rei do Pitaco, ele fez mais de 12 pontos, se eu não me engano, tá? Em desarme, finalização, falta sofrida, onde ele fez um grande jogo, certo? Vai enfrentar o América, que é um time difícil dentro de casa, tá? Que cede poucos pontos. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Em termos de desarmes.
O América não cede muito aqui, ó, mas o Fortaleza cede. Então, pro time de valorização, acho que eu vou fazer o teste de pezinho. Vou voltar a fazer o teste de pezinho, porque o Everson não existe teste de pezinho, né? Ele com uma média base de 4.34, ele é o jogador que mais pontua sem gols, sem assistência, tá? Vale a pena? Vale muito a pena, certo? Felipe Balieiro, Marlon, tá bem difícil pra valorização, tá? Tem o Castilho contra o Bahia, né? Mas com a chegada do Jair aí, tem que ver como é que vai ser o desempenho do Castilho. Ainda continua as bolas paradas com ele? Continua. Tem média de 4.53 em 12 jogos em casa, uma média boa? Sim, precisa de 0.60, custando 5.23 cartoletas, é uma excelente opção para valorização. Mas aqui, ó, nos últimos 2 jogos aqui, ó, me preocupa bastante, tá? Inclusive pegar um recortezinho aqui, ó. Nos últimos 4 só fez uma boa pontuação, mas como é um cara que bate bola parada e é um time de valorização, de repente tá valendo a pena. E o Bahia, onde sofreu um gol, tá? Lá no clássico, né, nordestino, né, contra o Ceará, mas é um time que melhorou muito defensivamente aí com o Guto, né? Então não seria a minha primeira opção, mas para valorização tá valendo muito. E aqui tem um cara que vale muito a pena para valorização. Vai enfrentar a Chape, né? O confronto mais favorável da rodada é o do Corinthians. Tem média em casa de 4.70. Precisa de 0.90 para começar a valorizar. Foi mal aqui numa rodada, mas isso pro Renato Augusto é difícil, porque ele é um cara que participa em todos os scouts praticamente, tanto defensivos quanto ofensivos. Né? E como a gente viu ali, ó, a Chape é um time que não vive um bom momento, ó. Isso é de uma quantidade considerável de pontos. É tudo verdinho aí, ó. Tudo verdinho aí, ó. Tá? Por isso, se a gente verificar aqui, ó, olha aí, em assistência e gol. Ó, o Corinthians tem um meia efetivo em casa, trabalha, dá assistência para gol, né? E a Chape já tomou gol com assistência de meia adversário nos últimos 5 jogos, né? Em termos de gol aqui, ó, o Corinthians também faz, certo? Não é muito bom? Não. Mas o confronto vale a pena, tá? O confronto vale a pena, né? Porque a gente viu ali que historicamente o Corinthians tem uma vantagem sobre a Chape é a lanterna da competição. E, meu amigo, se você não escalar agora jogadores do Corinthians contra a Chapecoense, você vai escalar contra quem? Né? É complicado. Certo? Deixa eu ver a pontuação média aqui. Ó, o Corinthians conquista parecida aqui com o Sport, com o Ceará, com o Grêmio, né? Com a América, bem equilibrado, né? E a Chape não é o time que mais cede, mas também não é o time que menos cede. Ocupa aí a 4ª posição. Até que cede uma quantidade considerável, tá? Deixa eu ver desarme aqui. Seria mais pelo confronto mesmo. O Corinthians não vem desarmando tanto assim, né? O São Paulo desarma bem, o Grêmio, o Ceará com seus meios em casa. E a Chape não é o time que mais cede, mas também não é o que menos cede, né? E os confrontos da Chape fora de casa aí, ó, como a gente viu, 3x0, 5x2, né? Então uma chance de repente o Renato Augusto participar ativamente num gol é grande, tá? É grande. Então vale a pena o Renato? Vale a pena o Renato, tá? Vale bastante a pena. Desses jogadores aí para valorização, em meio de campo, talvez seja uma das melhores perspectivas, certo? Edenilson está desvalorizado, mas vai ter um confronto complicado contra o São Paulo. Inclusive, deixa eu botar aqui agora, inverter aqui um pouquinho. Botar aqui, por média, quero ver os jogadores com melhor desempenho. Né? Terence está precisando bastante, mas o confronto é favorável. Veiga também está precisando de uma quantidade considerável. É o Ederson, realmente, eu vou botar no time, tá? Vou botar no time. Depois vem o Edenilson aqui, né? Mas vai pegar o São Paulo, meio complicado, mas tem uma média até razoável fora de casa, 3.57 em 13 jogos, precisa de 1.40 para começar a valorizar. Mas não. O Edenilson aqui, ó, vamos ser sinceros, né? O Edenilson tem que melhorar um pouquinho fora de casa. Fora de casa tá um desastre, inclusive foi expulso aqui contra o Palmeiras. Né? O momento do Edenilson fora de casa, né? E do Internacional não é bom. Em casa sim, em casa é muito bom do Inter, certo? Então não temos tantos meios assim. Inclusive até fiquei até meio zarolho aqui, tá? Com o que eu vi aqui. O Zé Wellison é uma boa. Ah, tá. Tinha o Praxedes, mas eu acho que o Praxedes por causa do jogo. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui. Suspenso, meio suspenso. Patrick tá suspenso, Diego. Provável. Deixa eu ver todos aqui. Bragantino. Porque o Praxedes me chamou a atenção, como eu fiz um pré-time. O Praxedes é dúvida. Nem dúvida tá. Nem dúvida o Praxedes tá. Se o Praxedes jogasse, valeria a pena, tá? Menos 1.40, né? Pra começar a valorizar. Baratinho, precisa de 3.33, né? Tem um bom desempenho fora de casa. Negativo apenas uma vez, né? E queira ou não queira aqui, ó. Nosso querido Massa Bruto Bragantino tem a melhor campanha fora de casa, tá? É um time que tem que ser respeitado fora de casa. E Cuiabá joga bem fora, em casa nem tanto. Ó, o segundo pior mandante. O Bragantino é o melhor visitante, tá? Então queria muito para Praxedes. Ó, o Bragantino como faz gol fora de casa, né? Faz gol e toma, né? São jogos movimentados. O Cuiabá é que não tá com um bom desempenho, né? E vira e volta toma bastante gol em casa. Então Praxedes, do ponto de vista de valorização, seria uma boa, tá? Mas o Cartola tirou ele dos prováveis. Não sei por quê. Porque carga d'água. Eu queria muito ir com ele. Certo? Queria ir muito com ele. Mas nesse momento eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou com o Renato Augusto, tá? E com o Praxedes, mas não tá dando. Vou com o Zé Wellison, certo? Aqui tá o nosso querido Ederson. E vou com o Ederson, tá? Se o Praxedes voltar, opto pelo Praxedes, tá? O meio de campo aqui, a princípio, tá? A princípio, pra valorização, os bolsos que eu tinha feito,
certo? Teria o Praxedes, o Renato Augusto e eu ia dar uma arriscadinha no Christian, tá? Mas como o Ederson ontem fez uma grande partida, resolvi colocar o Ederson aí no time de valorização. Aí o Zé Wellison seria meu banco e o Praxedes titular, mas como o Praxedes aí, né, não tá aparecendo nos titulares, seria minha primeira opção para valorização, tá? Seria minha primeira opção para valorização. Vamos lá para nossos queridos atacantes, né? Vamos botar aqui, ó, mínimo para valorização. Vamos botar atacante. E vamos lá para a parte de baixo, que nos interessa. Ó, o Gabriel Novaes, ó, tá desvalorizado contra o Cuiabá, vale a pena? Claro que vale a pena. Ele tem um bom desempenho? Não, não tem um bom desempenho. Ó, média de 1,76 em 5 jogos. Só que vai enfrentar o Cuiabá, que dentro de casa toma alguns gols. E o Braga, queira ou não queira, o Massa Bruta aí, tem a melhor campanha fora de casa, né? Então é um time muito bom fora de casa. Um time agressivo, tá? De repente vale a pena, tá? Tá baratinho, ó, mas ele oscila demais, certo? Seria mais mesmo pela campanha do Bragantino, porque pelo desempenho do jogador, nem tanto. Certo, ó, tem o... Ah, não, eu tô viajando, desculpa, gente. Aqui, ó, vamos botar improváveis. O Mané hoje tá doido, tá? Desculpa, gente, tá? Botar todos aqui. Quando a gente erra, tem que ter humildade, né? Pra... Olha, ó o sorriso, ó. Sorriso sensacional. Isso aí jogou muito. Sem gol, sem assistência, sem bola na trave. Rapaz, o homem fez chover lá no Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. Jogou demais, tá? Ó, o Tyson tá bem desvalorizado, né? Quem quiser dar uma arriscadinha no Tyson. Mas eu acredito que é jogo de poucos gols, mesmo porque o Tyson tem um desempenho melhor em casa do que fora. 1,97 fora em 7 jogos, precisa de menos 1,70 para começar a valorizar, né? O Tyson fora de casa ainda não vingou. Em casa, vira e volta aí, consegue fazer umas pontuações como 13 pontos aqui, né? Mas a verdade é que o Tyson é um jogador bom e indispensável para o Inter, ali no meio de campo, né? E tá como atacante no Cartola. Mas não vinga no Cartola aqui, não pontuou tão bem aqui. Aqui o Michael vai enfrentar uma boa defesa, né? Mas andou crescendo de produção nos últimos jogos. Precisa de 2,60 para começar a valorizar. Tem dois. Hoje tá difícil, gente. Desculpa. Tem média de 2,16 em 11 jogos. Precisa de menos 0,70 para começar a valorizar. Tem um preço muito bom, muito atrativo para um time de valorização. Ó, e nos últimos jogos dele aqui, ó, tem sido muito bons, ó. Inclusive dando mitada aqui, ó. Pelo pouco que ele precisa para valorizar, vale a pena. O adversário que é um adversário de sofrer poucos gols, tá? Não é um adversário de ceder tantos pontos assim para atacantes, ó. Pode ver, ó, 1.2, 1.2, 1.5, 0.5, 2.5, ó. Cede poucos pontos. Por quê? É um time que toma poucos gols, né? Mas quem quiser dar uma arriscadinha aí no Mike, já que as opções para valorização não estão aquelas coisas todas, né? Tem o Bissoli aqui, ó. Sinceramente, prefiro o Kyler, tá? Ó, o Bissoli tem uma média de 1.68 em 6 jogos. Baratinho. Precisa de 0 ponto para começar a valorizar. Dentro de casa, o Atlético Paranaense geralmente costuma fazer gols de mais de um. Mas olha só o desempenho do Bissoli. Em 6 jogos em casa, só um que ele conseguiu ir bem. Não gosto disso, tá? Eu acho que é contar demais com a sorte, certo? O Edinho vai jogar o Wellington Paulista também, mas vão pegar um adversário difícil que não é de tomar tantos gols em casa, certo? O André Luiz está bem participativo, mas não tem uma média tão boa e vai pegar um esporte que se defende muito bem, né? Felipe Azevedo aqui, ó, já começa a agradar um pouquinho para valorização, mas precisa de 1.20. É complicado, ó. 1.94, ainda mais que joga tem média melhor fora, precisando de 1.20, né? Não tem aquele desempenho todo, mas dá para dar uma arriscadinha. Por quê? Porque o América faz gols em casa, certo? Faz gols em casa. Mas o Fortaleza não anda cedendo tantos pontos assim para atacante, né? Essa é a verdade. Então, para atacante, tá que nem goleiro, tá? Não tá fácil para valorização, não. Então, sabe o que a gente vai fazer? Vamos fazer o inverso. Vamos botar a média, tá? E vamos pegar os jogadores que têm um bom desempenho e podem ter uma possibilidade de irem bem, precisando de pouco para valorizar, tá? Desse daqui, ó, tá no time principal, mas eu vou ter que repetir. É o Roger Guedes. Precisa de 2.20, vai enfrentar a Chape. Um time que vem tomando muito gol de atacante. Olha só, vamos botar gols aqui, ó. Olha só, a Chape é o time que mais sofre gols jogando fora de casa de atacante. Então, não gosto de repetir jogador? Não, não gosto. Mas vou ter que botar o Roger Guedes sim. Caiu um pouco? Caiu. Caiu bastante aqui nas últimas 3 rodadas. Mas eu acredito que essa aí é a chance real aí dele dar uma mitada aí. Ó. Olha só a Chape como tá consagrando atacante. Ó. Nossa, tem muito atacante imitando com a Chape. Tá? Então, realmente... Vale a pena Roger Guedes? Vale. Tá no time principal, mas eu vou repetir ele aqui no valorização pelas faltas de opções, tá? E pela chance real aí, de repente, uma mitada dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu ataque, como é que ficou aqui, né? Temos outros bons atacantes aí pra rodada aí, pra tentar aqui? Temos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, tá? Olha aqui, ó. Em casa, quem é que tá fazendo muito gol pro atacante? Atlético Paranaense, mas o Bissoli não me agrada. Mesmo que o Santos não toma tantos gols assim. Tem o Grêmio, mas o Grêmio vive um inferno astral ali, né? Complicado. Agora o São Paulo aqui, ó. Mesmo tendo contra o Inter, um time que sofre poucos gols. Tem um atacante aqui, do ponto de vista de valorização, já que me agrada bastante, tá? Já que ele tá aqui, é o Luciano. O Luciano vem melhorando bastante.
Tá jogando um pouquinho mais recuado, é como se fosse um meia esquerda ali, né? Armando as jogadas e entrando dentro da área, rompendo por dentro para fazer gol, enfim, dando assistência. Inclusive o Pablo, na última rodada, troféu joinha pro Pablo, que conseguiu tirar o gol do Luciano se metendo na frente e conseguiu isolar a bola. Eles estão procurando a bola lá em Bragança Paulista, até hoje não acharam. Saiu fora do estádio. 4.3 em 7 jogos, precisa de 2.40 para começar a valorizar, mas vale a pena, porque ó, nesses últimos jogos aqui, ó, ele fez apenas uma pontuação abaixo de 2.40, que foi na 22ª rodada contra o Galo. Mas para valorização, tá valendo. O Inter é um time que se defende bem, cede poucos pontos, tá? Seria realmente mais pro time de valorização. Não acredito, assim, em um jogo de tantos gols. Mas o Luciano vem bem, tá? Tá numa crescente, tá de valorizado, tá baratinho. Eu acho que para valorização tá valendo a pena. Outro que para valorização, de repente, vale a pena é o Gabigol, tá? O Flamengo perdeu de 3. Tá quase ali se instaurando uma crise. A torcida ontem xingou o Renato um monte. Certo? Eu já falei e vou repetir a minha opinião. O Flamengo sem o Arrascaeta é um time com outro totalmente diferente. Gabigol tá muito mal em casa, 1.04 em 5 jogos, precisa de 2.90 para começar a valorizar. Mas é um cara que bate pênalti, vai ser uma final antecipada, porque queira ou não queira, o Galo tá muito na frente, é praticamente campeão, só vai perder se tropeçar, né? Mas o Flamengo precisa vencer esse confronto direto para ter ainda uma chance, uma perspectiva, né? Vale a pena? O Galo é um time que se defende bem fora de casa. Mas aí, ó, vira e volta aí, ó. O Janderson, 16.9. Não é impossível. 9.1 Giovani, ó. Por quê? Porque o Galo se defende, mas é um time que também propõe jogo fora de casa. Eu não vejo o Galo indo pro Maracanã, tá? Se defender. Eu vejo ele também partindo pra cima. E daí vai abrir espaço pro Bruno Henrique pela esquerda. O Gabigol vai ter chance. Então, pra um time de valorização, tá valendo a pena? Tá. Pra pontuação, tem outros melhores, principalmente o Bruno Henrique, por exemplo. Né? O Hulk aí tá jogando demais, fez gol de pênalti ontem, tá iluminado, né? O momento é bom. Arthur, uma das melhores opções, mas tá valorizado, tá? Tá muito valorizado, que, inclusive lá no time principal, para quem viu o vídeo, fiquei com uma dor no coração de deixar ele de fora, mas no bons baratos vamos botar. Roger Guedes, uma das melhores opções. Yuri Alberto, quem quiser dar uma cercadinha aí, eu digo dar uma cercadinha porque o homem já fez um hat-trick contra o São Paulo no início do ano. Esse Campeonato Brasileiro já fez 3 hat-trick. O homem tá enlouquecido. Tá disputando artilharia. Pra ele meter mais de uma baga é 2 toques. 4.41 em 14 jogos, precisa de 2.30 para começar a valorizar. E ó, realmente fora de casa o desempenho dele não é dos melhores, mas para valorização tá valendo. Em casa não, em casa ele tá tão chupando manga, ó. 7, 7, 25, 9. Ah, mas ele anda fazendo gols. Tá entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é que toma pouco gol, né? Ó, 7.5 aqui o Kleber, né? Tem gol, ó, mas o São Paulo não cede ponto para atacante, ó. 7.5 aqui, ó. O André Luiz aqui, ó, deu uma assistência, né? Pode ver, cede pouco. O São Paulo cede pouco, tá? Assim como o Inter também cede pouco para atacante. Mas para valorização, acho que o Yuri Alberto e o Luciano tá valendo a pena. Para pontuação, eu não colocaria eles não, tá? Mas para valorização, acredito que tá valendo a pena sim. Aí tá bem difícil para valorização para atacante, tá? Acho que eu vou me render, vou ter que pegar o Gabigol ali, porque eu acredito que o jogo vai ser um jogo de bastante gols, um jogo movimentado. Aí, deixa eu ver até o confronto histórico aqui. O Flamengo e o Galo estão entre a maior média de gols, 0x1, 3x1, 2x1, 1x1, 2x0, 2,2. Geralmente são jogos movimentados, tá? De repente o Gabigol aí pode valer a pena. Eu não vi o card de arbitragem ainda, vou fazer depois desse vídeo, né? Então não dá ainda pra dizer. Ó, o Dudu tá precisando de 1.60 pra começar a valorizar. E o Dudu tem um históricozinho aí de gols contra o Grêmio, tá? Onde é que tá aqui o papel? Rapaz, eu gravo vídeo assim, tem muita informação aqui, às vezes eu tenho que buscar. O Dudu é o jogador do Palmeiras, tá? Junto com o Rafael Veiga, com o maior número de gols nesse confronto aí, tá? Grêmio e Palmeiras. O Veiga já tem 3 gols contra o Grêmio e o Dudu 3 também. Aí depois vem o William com 2, vem o Davidson com 2, o Gabriel Menino com 2. Mas o Veiga e o Dudu são os jogadores, né, com maior gols contra o Palmeiras. Deixa eu ver se eu botei o Dudu no bons baratos. Se eu não botei o Dudu em bons baratos, rola até uma valorização pra ele, tá? Rapaz, estou me vendo aqui, ó, com dificuldade de escalar. Atacante gols aqui, ó, toma muito gol, né? O Grêmio aqui contra o Palmeiras complicado. Deixa eu ver se tem algum atacante do Grêmio aqui rapidamente pra gente não se perder, né? Vou botar aqui mínimo para valorização. Vamos buscar na fonte, né? Grêmio. Tá mal o Grêmio? Tá, mas a gente tá buscando um time de valorização. Não, complicado. Tendo 2 pontos só se fizer gol mesmo. Douglas Costa não tá jogando tudo isso. Complicado. O Atlético Paranaense só tem ali o Bissoli, né? Também é outra complicação. Se entrasse ali o Kaiser, escalaria para valorização com toda certeza, tá? Mas o Bissoli seria um tiro no escuro. O Santos não tá bem, mas o Bissoli, porra. Ó, o Atlético Goianiense aqui, ó. O Cuiabá toma muito gol em casa, ó. E o Bragantino fora é um monstro. Melhor ataque da competição jogando fora de casa aí. Nosso querido Massa Bruta aqui, como é que tá? O Arthur tá precisando de muito. Ó, tem o Pedrinho, hein? Será que o Pedrinho vai jogar?
1,35 jogos, precisando de 1,40. Daí complica, né, Pedrinho? Só uma pontuação boa. Complica. Meus amigos, não tá fácil pra valorização. Não, vou até lá pra parte de baixo dar uma olhadinha de novo. Eu acho que eu vou ir com o Tyson. Mas é um jogo de poucos gols. Ou com o Yuri aberto. Mike também, mas vai tá difícil. Tá difícil pra valorização, tá? Tem o Dudu, se quiser dar uma arriscada aí. O Duduzão, tá massa. Vou botar aqui, ó. Aqui. Ajudar bastante. Não, eu vou com o Gabigol, tá? Vou dar uma chancezinha pra ele, né? De repente pode rolar um golzinho aí, né? Ele é de lua. O Galo tomou gol ontem também. Deve ser um jogo aberto, certo? E outro atacante, onde é que tá com o meu outro atacante? Tô pensando seriamente em ir com o Yuri Alberto, cara. Vive um bom momento. Acho que vai ser jogo de poucos gols, mas o Mike aqui vai pegar um osso duro de roer aqui, né? O Atlético Goianiense. É um jogo de poucos gols, tem uma vantagem histórica. Eu queria um atacante do Atlético Paranaense, mas tá difícil. Difícil. Aqui de novo aqui. Rapaz, que loucura, ó. Daí eles vão dizer, ó, o Manel tá respondendo mensagem de WhatsApp. Não, eu tô vendo o time que eu montei antes. Tô vendo o time que eu vou... não queria repetir o Roger Guedes não, mas não tem como não repetir, tá? Não tem como repetir, é a melhor opção, tá? Pra essa rodada. Precisando de 2,20 pra começar a valorizar, deixar ele de fora. É complicado, tá? É complicado, certo? Tá precisando de pouco aqui, ó, pra começar a valorizar. Vem tomando muito gol, ó, precisando de 2,20. Não. Dá 2 chutinhos já começa a valorizar. Se fizer um gol aí vai trazer cartoleta pro time do canal, adoidado. A minha outra dúvida seria o Luciano ou o Yuri Alberto, tá? Que os dois vivem em bom momento. Mas eu acredito que eu vou dar uma arriscadinha no Mike. O problema é que daí é o banco de reservas, né? Já não... Deixa eu ver aqui o preço aqui, se vai sobrar alguma coisa aqui pro banco de reserva. Porque também tem que se preocupar com o banco de reserva. Aí tem um Edinho complicado, né? O Mike é o terceiro. Esse que é o problema, né? Você escalado, aí você não fica com muita opção no banco. Daí fica refém do banco de reserva, né? Fica refém. Aqui o Arthur tá de valorizado desse jeito aqui? Não. Pela variação, sim. Vou ver aqui, ó. O Arthur tá precisando de 8,60, tá? Então, aquela variação ali, não se enganem não, tá? Pra valorização, não se enganem. Tá difícil escolher o atacante, mas eu tenho que escolher logo. O time aqui, só pra eu dar uma olhadinha. Tô com o Sabino, tô com o Ellison. Tô com o Ellison aqui e já tô com o Renato Augusto. Tô fazendo uma dobradinha. Vou no Mikezão na massa, tá? Vou dar uma arriscada. Eu sei que tem tudo pra ser um jogo de poucos gols. Mas ele tá bem desvalorizado, né? Ó, tá precisando aqui, ó. Onde é que tá o nosso querido Mike? Tá precisando de menos 0,70, tá? E como custa 3,33 cartoletas, se ele fizer uma pontuaçãozinha ali de 2, 3 pontos, já valoriza uma cartoleta, tá? E é isso que a gente busca nesse time de valorização. Se eu fosse buscar aqui uma mitada, gol, eu ia botar o Roberto ou o Luciano, né? Que eu confio um pouco mais, que são jogadores, de repente, né? Que podem fazer um pouco mais com o Mike. O Mikael, na verdade, eu chamo ele de Mike, né? Mas é o Mikael, né? Ô, mané burro. Mas vamos lá para os nossos treinadores. O treinador também aqui, ó, não tem muito mistério não, eu estive olhando antes, tá? Nosso querido Silvinho, né? Uma chance considerável de assistir. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Querido Silvinho, mínimo pra valorização. Ô Silvinho, pelo amor de Deus, não toma gol em casa dessa vez não, pô. Ó, tem o Valentim. Ó, o Valentim me agrada, tá? Menos 3,60, né? Pra começar a valorizar. Me agrada o Valentim, se for o time titular, me agrada e me agrada bastante, tá? O Mancini vai ter jogo difícil. E aí também jogo difícil, mas precisando de 0,60 já não é tanto para valorização. O Rogério tá bem desvalorizado, também me agrada, mas pô, o Alberto Valentim tá custando 3 cartoletas, né? O Jorginho aqui já vai ter um jogo difícil, vai enfrentar o melhor visitante, né? Aqui, o Silvinho tá valorizado, tô viajando na maionese, 3,60. Não é o Silvinho não, tira o nosso Silvão aqui. Vamos botar o Alberto Valentim. É o cara mais desvalorizado aí nesse momento, certo? De repente aqui eu tiro o Mikael, né? Mikael, acho, né? E vou, de repente, botar um atacante do Atlético Paranaense, tá? Vou ver ainda, vou ver, tá? O time tá ficando assim. Vou deixar ele aqui prontinho já pra ele vir com um banco de reservas e capitão na sequência, tá certo? Feito aí, pessoal, custando 114,74 cartoletas, tá? Um time de valorização até que não foi tão barato assim, mas uma certa dificuldade ali em algumas peças muito baratas. Então ainda vou ficar em stand-by ali esperando ali, principalmente para sheds ali no meio, para diminuir um pouco o preço desse time. Enfim. E outra coisa, né, quando a gente escala jogador muito barato, mesmo sendo time de valorização, a gente tem dificuldade para fazer o nosso banco. Por exemplo, eu coloquei o Mikael na frente do Sport,
já foi obrigado a encaixar o Edinho, né? Não sobrou muita coisa. É a mesma coisa ali no meio, com o Zé Wellison ali, ó. Já não me sobra muita coisa. A gente tem que escalar o jogador mais barato, né? Da posição, no banco de reserva. Já tive que colocar ali, ó. Como é que é o nome? O Jadson, tá? O Jadson Silva ali, né? Mas tá bem desvalorizado, precisa de 1,40. Então essa é a questão de escalar, às vezes, jogador muito barato, mesmo sendo time de valorização. Ele quebra o teu banco de reservas, né? Tira um pouquinho a lógica. Mas tudo bem, vamos que vamos. Tá? Botei o Roger Guedes de capitão ali, porque capitão pra esse time não nos interessa, mas ele já é capitão do time principal? É. Mas, cara, eu tô confiante aí no Corinthians contra a Chape. Eu falei, se o Corinthians não fizer um bom jogo contra a Chape, vencer e vencer bem, vai acontecer isso quando? Né? A Chape é a lanterna da competição, um time que ganhou apenas um jogo até agora. Complicado, né? Nadar contra a maré. Então, tô apostando nisso, certo? Mas até que ficou bom o time aí. Lembrando que esse é um time para ganhar cartoleta, tá? Se pontuar bem, ótimo. Mas é para valorização. Então tá aí, ó, custando 114,79. Time de valorização do canal para 29ª rodada. Na sequência aí já tô vindo com o time de bons baratos. E por fim, mas não menos importante, como eu sempre brinco, né? Time de bons baratos do canal, se tu diz Mané BB, de bons baratos, fez 30,84, né? Caiu um pouco, né? Vinha numa pegada boa aí, né? Se a gente verificar aqui, ó, esse time de bons baratos do canal aqui, ó, vinha de 103, 81, né? 41 numa rodada difícil que foi retrasada. É um time que vinha pontuando bem, mas como eu sempre falo, isso aqui é um time alternativo, certo? É um time que eu escalo com um teto de 110 cartoletas. Comecei com 100 cartoletas, né? Daí no segundo turno, na verdade, aumentamos para 110. Então é um bônus baratos raiz, um time alternativo, onde eu arrisco um pouquinho mais, certo? Mas, de maneira geral, geralmente surpreende, tá? Essa rodada não deu muito certo aí por causa da expulsão do Patrick, né? E também pela perda do SG aqui, né? Do Atlético, tá? Mas, de maneira geral, é um time que costuma aí surpreender. Vamos vender ele todo e trazer ele prontinho já, como a gente sempre faz, porque estatísticas a gente já viu o suficiente na terça, né? Vimos um pouquinho agora também no valorização e vamos ver também na live de sábado. Então vou trazer ele prontinho já com banco de reserva e capitão, como a gente sempre faz. Tá feito aí, pessoal, custando 98,49 cartoletas, um bons e baratos, raiz mesmo, né? Raiz, baratinho, certo? Eu atuei de capitão, né? Inclusive dobrei o Bragantino, porque ele é o visitante da competição, né? Faz muitos gols fora de casa, certo? Coloquei mais uma vez o Roger Guedes, porque eu acho que nessa rodada, pelo menos o Roger Guedes você tem que ter no seu ataque, se não de capitão, mas tem que ter, tá? Porque ele tá sendo o capitão mais calado, ou seja, para você gerir um pouco aí, né? Os riscos, né? E não correr muito risco se caso ele dê uma mitada. Claro que eu dobrei ali o Corinthians com o GP ali, né? Fazer uma dobradinha. E dobrei também o Atlético Paranaense no meio, né? O Terãs e o Nicão, porque são mesmo Atlético, mas jogam praticamente avançado. Jogando em casa, o Atlético Paranaense geralmente é bem ofensivo. Pouco time titular, ótimo. Se não for com time titular, já faço alterações no sábado, antes de postar os times no Instagram, certo? Dobrei o Corinthians atrás e o América. Coloquei o Eric ali que joga avançado. Achei até que foi um bom time, né? Por mais que tenha esse limite aí de cartoletas, certo? O único problema de você escalar um time barato é o banco de reservas, que não te traz muitas opções, né? Porque você tem que pegar o jogador com menor preço e escalar o banco de reservas abaixo daquilo. Isso aqui quebra um pouquinho, tá? Mas isso é só um esboço, como eu sempre falo, né? Inclusive eu coloquei ali, ó, botei o Matheus Donelli, né? O goleiro do Corinthians, porque eu acredito que tem uma chance real aí de repente de SG. E o menino pode realmente ir bem, custando 2 cartoletas, tá bem baratinho, né? Só que com isso me quebra porque não tem ninguém pra botar no banco de reservas. Não tem goleiro mais barato, a não ser que eu bote outro goleiro do Corinthians, que eu vou ter que estudar melhor para ver qual seria o terceiro ou quarto goleiro, né, para botar ali se caso der uma zica, porque o Cássio tá suspenso, não vai jogar, né? Pra não ficar sem goleiro. Mas tá aí, ó, tá de maneira geral é um esboço, achei um bom time, tá? Achei um bom time, dobrei do meio para frente times que tem chance de fazer mais de um gol nessa rodada, né? E do meio para trás ali, apostei em sistemas defensivos, né? Por exemplo, o América vem sofrendo poucos gols em casa e o Corinthians, que tem um adversário favorável e de repente pode segurar um SG. Tá difícil quando a gente segurar SG em casa, tá? Então aí, ó, custando 98,49 cartoletas. Esse aí é o time de bons e baratos do canal para a 29ª rodada. É isso, pessoal. Time de valorização e bons e baratos escalados. Claro que é um esboço, pode haver alteração até os times serem postados no Instagram no sábado, uma hora antes do fechamento do mercado. Vamos ter live sábado, meio-dia. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E claro, se você for inscrito, deixa aquele like, dá essa força aqui pro Mané, tá? Mas como eu falei, isso aí é um esboço, tá? A gente na live de sábado a gente vai evoluir mais aí essas questões aí, né, do ponto de vista dos times titulares, enfim, né, os prováveis times, as notícias que a gente vai ter aí no mercado até lá, e explorar mais as estatísticas aí, principalmente aí os confrontos históricos, né, raio-x da rodada, card de arbitragem que eu vou postar hoje, né?
depois que terminar o vídeo aqui editar, vou acabar postando o cardinho de arbitragem, tudo que pode ajudar você aí, cartola. Tá certo, gente? Um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos.